Olá, gente, aqui é o Zé. Com esse vídeo a gente está dando início ao material da semana 6 de Física 1 da Univesp. Alguns recados, primeiramente. Grupo do Telegram. Para quem não sabe, a gente abriu um grupo do Telegram, onde vocês podem acompanhar o lançamento de novas aulas, divulgação de material de estudo. Vocês podem perguntar diretamente alguma dúvida. Eu aconselho que vocês compartilhem suas dúvidas no grupo. Não mandem nem pelos comentários do YouTube e nem diretamente para mim, né? Quando vocês conseguirem meu contato pelo grupo. Porque muitas vezes a dúvida de vocês é a dúvida de um colega. Muitas vezes é uma dúvida que um colega muitas vezes não sabe que tem. Tudo bem? Então, eu sempre falo para vocês colocarem dúvidas aqui nos comentários ou mandarem pelos grupos, mas eu percebi que dúvidas nos comentários dos vídeos, as pessoas não leem esses comentários. Legal? Então, muitas vezes eu respondo várias vezes as mesmas dúvidas e acredito que fazendo essas perguntas e respondendo pelo grupo, no Telegram, acaba sendo um pouco mais eficiente. Tá legal? Se não tiver outro jeito, perguntem por aqui mesmo, sem problema. Mas eu preferiria que vocês fizessem pelo Telegram. O grupo, vocês podem achar o convite na descrição desse vídeo, tá legal? O grupo tem regras. Eu tento manter, né? Eu tento impor essas regras de uma maneira bem rígida para a gente não desviar do objetivo do grupo. Então não estranhe se vocês tiverem alguns comentários, algum material deletado, porque eu apago sem aviso prévio, tá legal? Eu sei que muita gente acha ruim, né, mas o jeito é impor com uma mão meio firme, tá legal? Eu não gosto de fazer isso, mas muitas vezes é necessário. Felizmente, até hoje, só uma pessoa foi banida dos nossos grupos porque se recusou a remover o material impróprio e se recusou a desculpar com todo mundo. Então, acabou sendo banido. Foi só uma. Beleza, segundo recado. A matéria dessa semana é bem difícil. Não é uma coisa trivial, não é simples. Eu, que já tenho mais experiência que vocês nessa área, eu sempre peno nesse conteúdo específico. Beleza. Deu para resolver todos os exercícios. Legal? Espero que certo. Espero que certo. Beleza, então vamos começar. Assim, por conta de ser conteúdos extensos, eu vou gravar em várias aulas, né, de conceitos, ao invés de fazer uma única aula. Bom, vamos começar com centro de massa. Centro de massa talvez seja um pouco mais difícil de vocês compreenderem, mas a parte do cálculo não é muito difícil. Eu vou tentar explicar a questão do conceito primeiramente. Vamos considerar um plano cartesiano, né? Só para deixar as coisas um pouco mais simples. Uma mesa. Nessa mesa eu tenho vários pezinhos que estão distribuídos por toda a superfície da mesa. Cada pezinho tem uma massa diferente e está numa posição diferente em relação ao meu centro. Né? Ao meu centro não, à minha origem, ao meu ponto de referência. Então, se eu traçar realmente um plano cartesiano, cada uma dessas partículas terá um sistema de coordenadas
tendo por base a minha origem. Espero que, com relação a isso, o sistema de coordenadas no plano cartesiano, vocês ainda não tenham muitas dúvidas. Se vocês tiverem, a gente vai resolvendo pouco a pouco. Então o importante é isso, que você saiba a localização dessas partículas e saiba a massa de cada uma delas. Ou pelo menos que tenha informações o bastante para determinar o centro de massa. O centro de massa, que a gente poderia dizer que está mais ou menos aqui, uma vez que elas estão espalhadas de uma determinada maneira, é onde, digamos assim, as massas ou as forças envolvidas por conta das massas, elas se equilibram. Imagina que é uma gangorra. Como se fosse uma gangorra. Uma gangorra, normalmente você tem dois pesos, um de cada lado da barra que forma a gangorra. Por conta do momento, ou do torque, se essas duas massas forem iguais e elas estiverem equidistantes do centro, quer dizer que o seu sistema está em equilíbrio. Por quê? Porque o ponto de apoio da barra no pedestal coincide com o centro de massa desse sistema. Então é justamente isso o sistema de massa, ou aliás, o centro de massa de um sistema de várias partículas. Então seria possível você, uma vez calculando as posições, você tendo as posições e as massas, seria possível calcular a localização do centro de massa e você poderia apoiar esse centro de massa em cima de algum apoio e ele ficaria equilibrado. Essa é a ideia principal. Tudo bem? Então, voltando à nossa gangorra, se eu aumentar essa massa para que meu sistema permaneça em equilíbrio, eu vou ter que deslocar em direção ao centro, de maneira que o torque permaneça igual. A mesma coisa acontece no sistema de partículas. Se eu adicionar partículas ou remover partículas, o centro de massa ele vai ser deslocado. No entanto, se eu mudar o ponto de referência, meu ponto de referência estava aqui, mas se de repente eu colocar meu ponto de referência aqui, aleatoriamente, obviamente as coordenadas das partículas elas serão alteradas em relação a essa origem. Ela agora vai estar aqui em cima. No entanto, como a posição relativa das partículas não foi alterada, então o centro de massa ele fica na mesma posição relativa, certo? Claro que a coordenada em si vai mudar porque a referência não vai ser mais aqui, vai ser aqui. Mas o centro de massa, considerando que o centro de massa é exatamente aqui, ele vai permanecer na mesma posição relativa em relação às demais partículas. O que significa que a localização relativa do centro de massa não depende da origem, não depende do valor numérico, depende da posição relativa em relação a todas as partículas que fazem parte desse meu sistema. Agora vamos à parte de cálculo. Então a posição do meu centro de massa vai ser igual à somatória da massa de cada uma das partículas vezes a posição delas, dividido pela massa total. Claro que essa massa total vai ser igual à somatória de todas as massas que fazem parte do meu sistema. Eu não posso deixar nenhuma de fora e não posso adicionar uma massa qualquer que não faça parte do meu sistema. A gente vai ter vários exercícios que vão
trabalhar muito bem esses conceitos de centro de massa, tá legal? Então, individualmente, né, como se fosse um RG de cada uma das partículas, você vai pegar a posição delas. Então, por exemplo, essa partícula ela vai ter, chama ela de partícula A. Então, a minha partícula A, ela vai ter uma posição XA e YA. E isso vai servir para todas as outras partículas, inclusive para o centro de massa. Que a ideia aqui é justamente calcular uma hora o valor da coordenada x do centro de massa, e aí outra hora eu calculo a coordenada y do centro de massa. Então, quando eu usar essa fórmula, eu vou ter que primeiro fazer para x, então eu vou usar o valor da posição, né, das coordenadas x de cada uma das partículas. E outra hora eu vou usar, para determinar a coordenada y do centro de massa, vou ter que usar os valores de y das partículas. Embora o cálculo não seja muito difícil, requer bastante atenção. Porque para cada partícula você vai ter que multiplicar a massa dessa partícula vezes a coordenada x e outra hora y dessa partícula única. E depois dividir pela massa total, a soma de todas as massas que compõem o seu sistema. Então percebam, se você cometer um pequeno erro, a coordenada x ou y do centro de massa vai se alterar. Mesmo que seja um erro muito pequeno, vai ter uma alteração significativa. Então, por que é interessante e muito importante calcular o centro de massa? Porque o centro de massa, como eu falei antes, ele é o ponto onde todas as forças se concentram. Então, se eu pegasse esse sistema formado por partículas e arremessasse, todas as forças que estariam agindo durante esse arremesso estariam agindo sobre o centro de massa. Então, se porventura esse sistema girasse no ar, ele giraria em torno do centro de massa. Legal? Então, quando a gente calcula o centro de massa de um sistema, a gente pode considerar que toda a massa do sistema está contida naquele ponto, uma vez que a gente considera todo o sistema como um ponto material, onde o tamanho, o formato não importa mais. Mas ainda assim, é um parâmetro importante para ser determinado. Essa semana eu assisti às aulas da Univesp e, sinceramente, embora eu não goste muito da didática do professor Gil, eu gostei dessa aula, foi interessante. Ele deu uma explicação teórica um pouco mais profunda, né? Mas ainda assim, foi uma aula bastante interessante. Então acho que é isso, gente. Foi uma aula bem curta, que eu não quero complicar demais. Na próxima aula a gente vai começar com colisões. Tudo bem? Então obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.